Olá, pessoal. Você está aqui no Matemática Trivial com o professor Jefferson dos Santos. Hoje eu convido você a participar até comigo no final. Nós vamos estar discutindo o assunto de estatística, principalmente os seguintes tópicos: medida de tendência central, que é a média aritmética, tanto a simples como a ponderada, a mediana e a moda. Vamos fazer uma questão de localizar medidas no histograma, que são medidas de posição. E vamos também fazer algumas questões que vão envolver leituras de gráficos e tabelas, tá? Então vamos para o que nos interessa, que são os nossos assuntos aqui a ser tratados. Nós vamos falar sobre a média aritmética. A média aritmética, ela é uma medida de tendência central. É uma medida que, para experimentos muito grandes, com populações grandes, ela tende a ficar no centro de uma distribuição. Ela vai se dividir em dois casos, apesar que reduzir a um único caso. O caso simples, quando os valores ao qual eu estou calculando a variável, os valores a qual eu estou calculando a média, que são os valores da variável, são valores que aparecem de forma simples, ou seja, sem repetições, sem frequência. Essa é uma média simples. A média ponderada é quando nós temos os valores e esses valores têm frequência ou pesos. O nome também que se dá a essa frequência, costumamente chamamos também de peso. É um sinônimo para essa frequência. Quando que nós vamos usar a média ponderada nos problemas, para ficar fácil a identificação? Se a gente for pedido para a gente calcular a média aritmética e os valores estão dados em tabela e a tabela tem uma frequência, nós vamos utilizar a média ponderada. Quem serão os pesos? As frequências. E como que é feito esse cálculo de média ponderada quando a gente tem a frequência? Nós vamos multiplicar valor por frequência. Cada valor vai ser multiplicado pela sua respectiva frequência. E o resultado você vai anotar. E depois você vai somar esses valores. Nós vamos ter um somatório em cima. E vamos dividir pelo total da nossa frequência. O que é o total da frequência? É você ir lá na coluna da frequência e somar os valores. Isso dá um total. Esse vai ser o nosso total que nós vamos dividir para calcular a média aritmética. Esses dados tabelados, eles podem vir também de outra forma. Pode ser por um gráfico de colunas, que é o caso que está aqui, ou um gráfico de barras, que também é uma situação semelhante ao de colunas, a menos de uma rotação. E no gráfico de colunas, o eixo Y é o eixo das frequências, que é justamente essa segunda coluna da tabela. E o eixo X é o eixo dos valores da variável, que é a primeira coluna. Todo gráfico de coluna ele vem de uma tabela a priori. Então, se constrói uma tabela de frequência e através dessa tabela se transforma os elementos em um gráfico de coluna. Então, tem média ponderada, tem média aritmética na questão. Está relacionada a uma tabela ou a um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, estamos diante de uma média ponderada. Tudo bem? Outro assunto que nós vamos tocar também é outra medida de posição central, que é a mediana, também é uma medida de tendência central. A mediana, ela é uma medida que vai localizar no centro de uma distribuição ordenada. Uma distribuição ordenada também é chamada de Hall. É quando você pega os valores que você tem e coloca eles em ordem crescente ou decrescente. Ela vai se dividir em duas situações. Se a quantidade de valores for um número par, nós teremos dois números no centro. E nesse caso, a mediana se torna a média aritmética desses dois termos centrais. Se caso a quantidade for ímpar, então nós vamos ter exatamente um valor no centro, que vai deixar a mesma quantidade à esquerda e a mesma quantidade à direita de valores. Esse é o nosso termo central. Bom, quando nós temos uma quantidade
de valores n, n seria para a gente a quantidade de valores, nós temos que saber localizar esses termos, a posição deles para o cálculo da mediana. E nesse caso, para o caso par, o primeiro termo que nós vamos coletar na mediana, em termos de posição, é o termo de posição igual a metade da quantidade de termos. Isso quer dizer que, se você tem uma quantidade par de termos, como é o caso aqui desse exemplo hipotético, que nós temos 8 termos, 8 dividido por 2 dá 4. O quarto termo é exatamente o primeiro termo central. Eu vou pegar esse termo e o próximo. O próximo termo podemos simbolizar por n mais n sobre 2 mais 1, indicando que nós estamos pegando o próximo. Por exemplo, se o n for 150, metade de 150 é 75 e o próximo é 76. Os dois termos centrais são os de posições 75 e 76. Quando a quantidade é ímpar, nós vamos ter exatamente o termo central. E como que nós vamos fazer se a quantidade é ímpar para achar esse termo central? Bom, todo ímpar, ele precede um par. Então, nós vamos somar n mais 1, caso o n é ímpar, n mais 1 se torna um número par. E vamos dividir por 2. Assim, vamos achar a posição desse termo central. Por exemplo, se o n for 75, 75 mais 1 é 76 e a metade de 76 é 38. Então, numa sequência que tem 75 valores ordenados, a posição 38 é a posição da mediana, tá bem? Nós vamos ver que em alguns problemas nós vamos poder cortar maior com menor. Essa é uma situação que nos ajuda a ordenar os elementos de forma mais fácil. O que significa isso? Se eu tenho uma sequência, você consegue colocar ela em ordem. Mas se você for lá nessa sequência que está toda bagunçada, cortar o menor número com o maior, cortar o menor que sobrou com o maior que sobrou, cortar o menor que sobrou com o maior que sobrou. Sempre vai sobrar a mediana se o caso da quantidade for ímpar. Se agora for par, essa questão de cortar menor e maior a cada etapa vai deixar para você dois valores, que são exatamente os termos centrais. Aí você vai pegar esses dois e somar e dividir por 2, tá bom? É assim que a gente localiza a mediana, que é uma medida importante, fácil de calcular e bem tranquila. Eu só oriento que não confunda média com mediana. A moda, ela se trata daquele termo, daquele valor de maior frequência na distribuição. Aquele termo que mais repete, que mais aparece, nós chamamos de moda, que é a nossa terceira medida central, tá bom? Agora nós vamos resolver os problemas propostos. O primeiro probleminha que nós temos é o seguinte: uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas Social sobre o mapa da nova pobreza, com base nos dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNADC, constatou que a pobreza aumentou durante a pandemia no Brasil. De acordo com o estudo, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 497 mensais atingiu 62,9 milhões de brasileiros em 2021, o que representa 29,62% da população total do país. De acordo com os dados apresentados no gráfico, a mediana, olha o que ele pede para a gente. A mediana, vamos grifar aqui, ó. Mediana não é média, né? A mediana das taxas de pobreza do Brasil de 2012 é a 2021. Vamos calcular essa taxa. O nosso gráfico aqui, ao lado, é um gráfico de segmento. O gráfico de segmento, ele mostra a evolução de um fenômeno com o passar do tempo. Aqui a gente está mostrando a evolução da taxa de
pobreza, que vai variar do período de 2012 a 2021 e nós queremos a mediana desses valores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o maior com o menor. Para que sobre uma quantidade de termos, que a gente ainda não sabe se vai sobrar uma quantidade par ou uma quantidade de 2 termos ou vai sobrar exatamente a mediana. Mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto, a gente só vai cortar o maior com o menor, que é um processo de colocar em ordem. O maior número é o 29,82. O menor deles, o 23,72. Esses foram cortados. Dos que sobraram, 27,35 é o maior, enquanto 24,93 é o menor. Dos que sobraram, o 26,88% é o maior, enquanto o menor é 25,08. Dos que restaram, 26,79 é o maior, enquanto o menor é 25,45. Observe o seguinte, sobraram exatamente 2 termos. Deixa eu mudar a cor. Esse termo e esse termo. Isso indica que a quantidade é par. Então, a mediana se torna a média aritmética desses 2 termos centrais. Quem são esses danados dos valores centrais? Os valores centrais são o 26,51 que sobrou, o 26,05 que sobrou. Nós vamos somar essa quantidade e vamos dividir por 2. 26 mais 26 dá 52. 51 mais 0,5 dá 56. Então, é 52,56 dividido por 2. O 52, quando eu dividir por 2, dá 26. O 56, quando eu dividir por 2, dá 28. Então, fica 26,28. Aqui é possível fazer essa divisão separada por causa de exatamente os números que nós temos. Então, a resposta correta para a gente é a letra C. Letra C é a nossa mediana procurada. Tudo bem? Vamos seguir para o nosso próximo probleminha. Nesse próximo problema, a gente tem um problema de leitura de gráfico. Aparece um gráfico ao qual a gente vai ter que ler e interpretar esse gráfico para poder resolver um problema. Uma locadora de automóveis apresenta a seus clientes um gráfico que indica quanto deve ser pago de seguro em função do tempo de locação de qualquer automóvel para os 5 primeiros dias de locação. Essa locadora cobra R$ 50 para cada 6 horas de aluguel do automóvel, mais o valor relativo ao seguro. Qual é o valor total que um cliente deve pagar em real pela locação de um automóvel nessa locadora por 3 dias inteiros mais 3/4 de um dia? Bom, nós vamos calcular o valor que ele paga pela locação mais o seguro. Esse é o valor total que ele vai pagar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu proclamo a vocês é o seguinte: ele menciona para a gente que é cobrado R$ 50 para cada 6 horas. Bom, um dia possui 24 horas. Quantos períodos de 6 horas conseguimos contar em um dia? Ora, para saber o número de períodos que conseguimos contar, nós vamos pegar o total de horas de um dia e dividir por 6. Isso dá um total de 4 períodos. Cada período, cada período de 6 horas equivale a R$ 50. Isso quer dizer para a gente que em um dia, o valor que ele vai pagar pela locação é 4 vezes 50, porque um dia tem 4 períodos. Aí dá R$ 200. 3 dias. Ele vai pagar 3 vezes R$ 200, que dá R$ 600. Bom, mas eu ainda tenho que contar 3/4 de um dia, porque ele vai ficar mais de 3 dias. 3/4 de um dia, ele vai pagar 3/4 de R$ 200, que um dia equivale a R$ 200.
3 quartos de 200 é você dividir o 200 em 4 partes. 200 dividido por 4 dá 50. Quer dizer que cada parte dos R$ 200 equivale a 50 e você vai pegar exatamente 3 dessas partes. Então, nós vamos multiplicar por 3 os 50 para obter exatamente o valor que ele vai pegar, que ele vai pagar pelos 3 quartos de um dia. Então, ele paga 150. Isso está dizendo para a gente que na locação, 3 dias ele paga 600, mais 3 quartos de um dia, 150. Somente na locação. Agora vamos para o seguro. Aqui no nosso gráfico, nós temos uma contagem do valor do seguro em função do tempo até interar 5 dias. Ele vai ficar 3 dias e 3 quartos de um dia. Então, vamos contar esse tempo aqui comigo? Então, nós temos aqui, ó, começa, valeu o tempo, chegamos aqui em 3 dias. Olha que de 3 até 4, 3 dias até 4 dias, foi dividido em 4 partes iguais. 3 quartos é 3 dessas partes. Então, 3 quartos de um dia vai vir até aqui, até chegar na terceira parte. Então, esse foi o tempo que ele ficou com o carro alugado. O valor do seguro dele, segundo o nosso gráfico, é dado pelo momento do ponto que nós temos dessa trajetória que está sendo formada pelo gráfico. Esse ponto que eu acabei de marcar, ele nos mostra que para 3 dias e 3 quartos de um dia, o valor a ser pago pelo seguro é de R$ 70. Olha, o eixo Y mede para a gente o valor do seguro. Está dizendo que é de 70, então nós vamos somar R$ 70 ao valor da locação. Então está ficando R$ 750 mais R$ 70, que totaliza R$ 820, dando a nossa letra D. Tudo bem? Então, é uma questão muito boa para uma leitura de gráfico e também os problemas proporcionais aí, que nos relembram muito bem um bom método conhecido por todos nós. Então, vamos seguindo para essa passagem nas resoluções dos problemas. Sempre é bom você pausar cada resolução que eu vou fazer, caso você não tenha resolvido o problema e esteja assistindo essa aula pela primeira vez, tentar resolver o problema sozinho. O gráfico apresenta a distribuição de quantidade de salários mínimos pagos por uma empresa a seus funcionários. A média de salários mínimos pagos por funcionário dessa empresa é. Nós temos que calcular a média. A média de quem? Dos salários mínimos. A quantidade de salários mínimos é fornecido para a gente no nosso gráfico aqui no eixo X, no eixo da variável. Ele é um gráfico de coluna. A variável aparece no eixo X. Quem são os valores que nós vamos observar aqui? O valor 1, o 2, o 4, o 5 e o 7. Esses outros, eles não entram porque ele não tem frequência. E a frequência, relembre lá no início da nossa aula, está relacionada ao eixo vertical. Se eu tenho um gráfico de colunas e se pede o valor da média relacionada à variável desse gráfico, nós estamos diante de uma média, muito bem, uma média ponderada. Quem é o nosso peso aqui? A nossa frequência. Nossa frequência é a quantidade de funcionários. Então, de acordo com o nosso gráfico, nós temos 10 funcionários que recebem exatamente um salário mínimo, 30 funcionários recebendo 2 salários mínimos, 30 funcionários recebendo 4 salários mínimos, 50 funcionários recebendo 5 salários mínimos e 40 funcionários recebendo 7 salários mínimos. Essa média, ela leva em consideração toda essa frequência, isso quer dizer que nós vamos pegar cada valor que nós temos de salário, quantidade de salários, que é o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6, vamos multiplicar pela respectiva frequência, o 1 pelo 10, o 2 pelo 30, o 4 pelo 30, o 5 pelo 50 e o 6 pelo 40, que são as frequências.
Vamos somar esses produtos e vamos dividir pelo total de empregados, já que são salários mínimos por funcionário. E o total de empregado é justamente a soma da nossa frequência. Então, uma média ponderada. Então, quanto que vai dar isso? O produto no numerador, nós temos 10 mais 60 mais 120 mais 250 mais 240. Dividido por quanto? 30 mais 30, 60, mais 40, 100, 100 mais 50, 110, 110, ou 100 mais 50, 160, 160 mais 10, 160. Eu falei 100 mais 50, 160, já pensando na resposta, mas 100 mais 50 é 150. 150 mais 10, 160. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma contagem no numerador, que vai dar 10 mais 60, 70, 70 mais 120, 190, 190 mais 250, 430, 430 mais 240, 670. E esses 670 nós vamos dividir por 160. Bom, agora nós vamos para a nossa próxima questão. O gráfico apresenta a distribuição da quantidade de salários mínimos pago por uma empresa a seus funcionários. A média de salários mínimos pagos por funcionário dessa empresa é. Nós estamos diante de um problema que vai nos pedir a média de salários. Uma pergunta sobre a média. E nós estamos com um gráfico, que é um gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas apresenta para a gente a variável no eixo X, que é a quantidade de salários, e a frequência no eixo Y. Lá no começo da nossa aula, falei média aritmética relacionada a um gráfico de colunas ou uma tabela, uma média aritmética ponderada. Muito bem. Então, nós temos que levar em consideração aqui a frequência para o cálculo dessa média aritmética. E quem é a frequência? A frequência é o número de funcionários, está no eixo vertical, número de funcionários relacionados à quantidade de salários. Então, os valores que nós vamos levar em consideração são as quantidades de salários, que são essas que eu estou pintando de vermelho. 3 salários e 6 salários não entram porque não tem frequência, a frequência é zero. A quantidade de pessoas que recebe cada quantidade de salário é para a gente a nossa frequência. Então, tem 10 pessoas recebendo salário, 30 pessoas recebendo 2 salários, 30 pessoas recebendo 4 salários, 50 pessoas recebendo 5 salários, 40 pessoas recebendo 7 salários. O total de pessoas que está sendo considerado, que é o total da nossa frequência, que é por quem nós vamos dividir nessa média ponderada, é 10 mais 30 mais 30 mais 50 mais 40, que totaliza para a gente aí a quantidade de 160 funcionários. Bom, lembra que nós temos que multiplicar frequência pelo respectivo valor. Então, nós vamos ter que fazer esse produto de 10 por 1, de 30 por 2, de 30 vezes 4, de 50 vezes 5, de 40 vezes 7. Então, vai ficar assim, 10 vezes 1, somado ao valor de 30 vezes 2, somado ao valor de 30 vezes 4, somado ao valor de 50 vezes 5, somado ao valor de 40 vezes 7. Então, vai ficar no numerador 10 somado com 60, somado com 120, somado com 250, somado com 280. 280 somado com 120 dá 400.
400 somado com 250 dá 650. 650 somado com 10 dá 660. Somado com 60 dá 720. Então, a soma em cima dá 720, ao qual nós vamos dividir por 160. Eu posso simplificar esses dois zeros e fazer a divisão dos 72 pelo 16. Aí 72 dividido por 16. Eu vou pensar um pouco diferente. Vamos pensar no 16 como sendo 4 vezes 4, que dá 16. E vamos dividir os 72 por 4 primeiro. Dividir por 4 é a metade da metade. A metade de 72 é 36, a metade de 36 é 18. Essa primeira divisão fornece para a gente o 18. E esse 18 agora, nós vamos dividir ele pelo 4. Dividir por 4, metade da metade. A metade de 18 é 9, a metade de 9, 4,5. Tá aí, então, a nossa média, terando 4 salários mínimos e meio por funcionário. No nosso próximo problema, nós temos aí a questão 4, que faz uma leitura de um gráfico, tal como foi a segunda questão. É interessante, após a leitura, você pausar o vídeo e tentar fazer a questão sozinho, tá? Para verificar aí se você aprendeu tudo que nós estamos fazendo até agora, tá bom? O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetros com o tempo em minutos gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos, S1, S2 e S3, ao longo do percurso feito. As distâncias em quilômetros do ponto de partida de cada um dos semáforos S1, S2 e S3 são. Bem, quando o carro ele está locomovendo, quando ele chega no semáforo, ele fica parado, né? Então, ele não tem movimento quando está no semáforo. O que está indicando movimento para a gente é o eixo vertical, que mede essa distância, que é justamente o que nós queremos. Então, veja, ele sai, percorre por 2 minutos, tá? Chega no primeiro semáforo. Aí fica parado, porque o eixo do tempo está vertical, o eixo da distância, né? Está vertical. Se está vertical, quer dizer que não está tendo variação da distância. Se não há variação da distância, é porque a velocidade é zero, porque o tempo está percorrendo. Se a velocidade é zero, é porque o automóvel está parado. Então, o primeiro ponto que nós notamos no gráfico com essa característica é esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a distância que ele percorreu da partida é de 4 km. Então, para o S1, 4 km lá do ponto de partida. O segundo ponto que tem essa característica, que vai começar a ficar horizontal no nosso gráfico, tá? Velocidade zero, é o ponto S2, é o segundo semáforo. Nesse ponto, você nota que o carro ficou parado porque a linha é horizontal. E ele está a uma distância de 8 quilômetros do ponto de partida. A altura desse ponto é de 8 quilômetros. Então, está aqui 8 quilômetros. O semáforo 3 já vai ser o terceiro ponto com essa característica, que está bem aqui após 16 minutos de percurso. Bem, nesse ponto aí, está o nosso terceiro semáforo, ele ficou parado, e a distância dele, que é a distância vertical, aí, nossa altura, o nosso ponto, da distância do ponto de partida, é de 10 quilômetros. Então, essas distâncias são, respectivamente, 4, 8 e 10, que fornece para a gente a letra D. Nossa próxima questão, nossa questão 5, traz para a gente uma tabela
nós vamos ter que ler essa tabela, interpretar essa tabela, fazer algum tipo de cálculo para tomar uma decisão. Então vamos ler o probleminha. Em um país, a primeira etapa para a obtenção da carteira de motorista é a contratação de 3 produtos: pacote com 20 aulas teóricas, pacote com 10 aulas práticas, aluguel do veículo para realização das aulas práticas. Uma pessoa que pretende obter a carteira de motorista pesquisou o valor do aluguel do veículo e os valores de cada aula teórica e de cada aula prática em 3 autoescolas. O quadro apresenta esses valores. Ela contratará os 3 produtos numa mesma autoescola, de modo que o custo total nessa primeira etapa seja o menor possível. A autoescola que será contratada é a. Aí tem as autoescolas 1, 2 e 3 em cada item, com o seu custo total. O que nós vamos fazer para resolver esse problema é, mediante as informações de quantidade de aulas teóricas, quantidade de aulas práticas e o valor do aluguel do veículo a ser contratado, calcular isso para cada escola, cada autoescola. Para a autoescola 1, para a autoescola 2, para a autoescola 3, mediante a tabela e decidir qual que é o nosso valor, tá bom? Então vamos fazer isso. Primeira autoescola. O valor da aula teórica é 10. Serão contratadas 20 aulas teóricas. Então, esse 10 vai ser multiplicado por 20, que vai dar para a gente o total que ele vai pagar somente com as aulas teóricas. Serão contratadas 10 aulas práticas. Então, o valor de cada aula prática eu vou multiplicar por 10. Será alugado um único veículo, quer dizer que nós vamos multiplicar por 1 e somar esses valores. Então, a multiplicação agora, 10 vezes 20 dá 200, 80 vezes 10 dá 800, e eu vou somar isso com 400, totalizando 1.400. Então, 1.400 é o valor que será pago pela autoescola 1. A letra A fala que a autoescola 1 tem um custo total de R$ 1.400. Isso é verdade, mas nós não sabemos que esse é o menor valor possível. Temos que fazer o cálculo para as demais. Na autoescola 2 agora. É R$ 30 a aula teórica, vamos multiplicar isso por 20. É R$ 50 a aula prática, vamos multiplicar isso por 10, tá? Lembrando que são 20 aulas teóricas e 10 aulas práticas. E 200 o aluguel. 30 vezes 20 dá 600. 50 vezes 10 dá 500. Mais 200, que é o valor do aluguel do carro. Fica 1.100 mais 200, que dá 1.300 na autoescola 2. A letra C fala que o custo total na autoescola 2 é R$ 1.300, isso é verdade. Por enquanto, ela é a de menor valor possível, mas nós não podemos cravar o martelo e dizer que é a resposta correta a letra C, porque temos que analisar ainda o valor referente à autoescola 3. A autoescola 3 é R$ 20 o valor de cada aula teórica, serão 20 aulas teóricas. São R$ 10 o valor das aulas práticas, ou R$ 40 o valor das aulas práticas, são 10 aulas práticas. E o aluguel do carro é R$ 400. 20 vezes 20 dá 400. 40 vezes 10 também dá 400. E eu vou somar com o aluguel do carro, que é 400, totalizando 1.200, que é o menor dos valores dos três. A autoescola 3 apresenta o menor valor, que é R$ 1.200. Resposta correta é letra E, que nos diz que a autoescola 3 com um custo total de R$ 1.200. Tudo bem? Vamos seguindo para a próxima. Muito bom, chegamos aqui na sexta questão e ela diz assim: uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia.
Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Aí tem uma comparação. Vamos ter resultados em que fala que essas três medidas são distintas, média, mediana e moda, e vamos ter resultados que nos diz que essas medidas, duas delas são iguais, diferente de uma terceira. Então nós temos aqui que calcular média, mediana e moda. A dica que eu sempre faço em relação a esse tipo de questão é que você comece calculando as medidas que são mais fáceis. A medida mais fácil de calcular é a moda, e depois vem a mediana. Por fim, calculamos a média para saber se é necessário calcular essa média realmente para tomar uma decisão sobre qual item é correto. É importante sempre lembrar que, no caso aqui, a gente está interessado em calcular a média, a mediana e a moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas. E essa quantidade é dada no eixo vertical, porque aqui nós estamos no gráfico de barras, que é aquela rotação do gráfico de colunas, tá bom? Bem, a quantidade de viagens que mais repetiu durante essa pesquisa foi 3 viagens, porque 3 foi realizado por 55 motoristas. Então a moda é 3. Moda é o termo de maior frequência. Quem é a frequência aqui para a gente? A quantidade de motoristas. Qual é o valor que eu estou analisando? A quantidade de viagens realizadas. Qual a quantidade de viagens que foi mais realizada? 3 viagens. Essa é a moda. Para calcular a mediana, nós temos que saber, lá naquele segundo slide que nós discutimos nesta aula, eu tenho que saber a quantidade de termos que tem na minha distribuição. Porque se for par, é média aritmética dos dois termos centrais, lembrando que tem que estar em ordem. E se for ímpar, é para a gente a média aritmética, é exatamente o termo central, tá bom? Para calcular a mediana aqui, eu vou fazer uma tabelinha para poder até facilitar o entendimento de vocês. Eu vou transformar esse gráfico numa tabela. Então, o que seria isso? Nós temos viagens, quantidade de viagens, que eu vou chamar de Q, e temos a quantidade de motoristas, que eu vou chamar de M. Bem? Quais são as viagens que foram analisadas? 1, 2, 3, 4. Não teve 5 viagens, teve 6. E tivemos 7 viagens. Quantos motoristas fizeram uma viagem? Pelo gráfico são 10. 2 viagens, 10. 3 viagens, 55. 4 viagens, 25. 6 viagens, 50. 7 viagens, 10. Como que eu descubro quantos motoristas foram considerados? Porque isso vai me dar também o total de viagens que está sendo consideradas nesse gráfico. Bom, para isso eu vou somar essa frequência, que é justamente a soma desses números que estão de verde. Eu tenho aqui 10 mais 10, que dá 20, mais 10, que dá 30, 30 mais 50 dá 80, e o 55 mais 25 dá 80. Então, ficou 80 mais 80, 160 viagens. 160 é um número par. Então, a mediana é a média aritmética de dois termos centrais. Quem são esses termos em termos da posição? Lembra lá? Para calcular a posição do termo, vamos pegar o total de termos que nós temos e dividir por 2, já que a quantidade é par. Eu faço 160 dividido por 2 e acho a posição do primeiro termo. Quem vai ser esse termo? O 80º termo. E eu vou pegar o próximo, né? Que é aquele cálculo de 160 dividido por 2 mais 1. Nós vamos ter aqui o 81º termo. Então, vamos em busca dele. Toda essa sequência que vai aparecer aqui uma análise em cima da minha cabeça já está ordenada. Isso quer dizer o quê? Que do primeiro ao 10º,
todos os motoristas fizeram uma viagem, que são os 10 primeiros motoristas. Quando nós juntamos esses 10 que fizeram duas viagens, nós já temos total de 20 motoristas. E aí começamos a contar do próximo, depois do décimo, que é o 11º, ao 20º. Esse 20º aqui surge do 10 mais 10, que dá 20. Quando eu juntar esses 55 motoristas que realizaram 3 viagens, nós teremos 75 motoristas. E a contagem agora começa do 21º ao de posição 75, que é o total de motoristas. Lembra que nós estamos interessados na posição 80 e na posição 81, e por enquanto não chegamos nela. Quando eu considero os 4 motoristas, a quantidade de 4 viagens, nós temos 25 motoristas. E 75, onde nós paramos, mais 25, dá um total de 100. Isso quer dizer que essa quarta faixa começa do 76º ao 100º. Centésimo, por quê? A soma das frequências de 10 até 25 dá 100. A posição 80 e a posição 81 está entre 76 e 100. Isso quer dizer que o valor referente à posição 80 é 4. E a posição 81 também é 4, e nós vamos somar essas duas quantidades e dividir por 2. A metade de 8, que é o resultado da soma, é 4. Quer dizer que a nossa mediana é igual a 4. Tudo bem? Olha o que nós temos. Nós temos, no presente momento, que a moda é menor que a mediana. E moda menor que mediana aparece em algumas situações aqui. Temos moda menor que mediana na letra E e temos na letra D também moda menor que a mediana, porém a média está no meio deles. O que nós temos que saber é se a média vai aparecer à esquerda da mediana ou à direita da mediana. E essa média é uma média simples ou uma média ponderada? Muito bem, uma média ponderada. Então vamos lá calcular essa média ponderada, levando em consideração a frequência aqui, como a quantidade de motoristas, tudo bem? E nós já calculamos que dá um total de 160. A média ponderada ela é uma média que tende a localizar sempre perto do termo que tem maior frequência, tá? Então vamos para o cálculo aí, para a gente verificar essa informação. Então, que é a quantidade de viagens, nós vamos multiplicar por 10, que vai dar 10. 2 vamos multiplicar por 10, lembrando que a gente multiplica valor por frequência. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 55 dá 165. 4 vezes 25, 100. 6 vezes 50, 300. 7 vezes 10, 70. Somamos esses valores em cima e dividimos por 160. Então, 10 mais 20, 30. 30 mais 70 é 100. 100 mais 100, 200. 200 mais 300, 500. 500 mais 165, 665. Olha, 665, já que eu estou interessado em comparar essa mediana, essa média com a mediana, 665 é maior que 640, que é o número que dividido por 160 dá 4. Isso quer dizer que a nossa média, é maior que 4. Então, o que nós estamos aqui? Nós estamos numa situação em que a moda deu 3, que é menor que a mediana, que é 4, e esse cálculo está dizendo para a gente que a média é maior que 4. Então, a média é maior que a mediana. Isso apresenta para a gente a letra E como uma resposta, tá? Esse tipo de questão é uma questão que tem uma análise muito interessante, geralmente uma questão que demanda você ter um pouco de concentração, porque as informações, quando a média é ponderada, tende a nos levar a algum tipo de erro
em considerar não a frequência como seu denominador ali da divisão da média, tá bom? Então vamos seguindo para a nossa próxima questão. Diz assim: um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o. Então, o que esse pesquisador está interessado? Ele fez 5 experimentos, experimento 1, 2, 3, 4 e 5, obteve umas medidas relacionadas a esses reagentes. Ele vai calcular a média desses reagentes para cada experimento, então aí vamos ter que calcular 5 médias. Ele vai observar esse valor da média e vai olhar os valores que apresentaram cada reagente em cada experimento. Aquele que tiver maior quantidade acima da média é o que ele vai escolher. Em tese, seria uma ideia geométrica assim. Suponha que essa linha é a linha da média. E quando nós calculamos os valores, nós encontramos alguns números que vão estar acima da média, tipo, esses são os valores do reagente, outros abaixo. Então, ele está interessado nesses que estão acima. Um total de 5, alguns números vão estar acima da média, outros em cima da média, outros abaixo da média. O experimento que apresentar maior quantidade acima da média para o experimento é o que ele vai escolher, tá bem? Então vamos calcular isso daí. Eu vou chegar a coluna um pouquinho para a esquerda, porque a gente pode aproveitar essa tabela para poder fazer esses cálculos de média. A média aqui, tá? É uma média que não tem frequência. Nós temos a coluna do experimento e temos os valores. Não temos uma coluna referente à frequência que esse valor foi observado. Então, não é uma média ponderada, é uma média simples. A média é feita na horizontal, porque nós vamos escolher o experimento. Tá bom? E nós vamos olhar o experimento, calcular a média desses experimentos e, a partir da média desses experimentos, tomar a nossa decisão. Bom, então vamos para a nossa sétima questão. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é o. Os resultados que ele encontrou estão apresentados na tabela. São 5 experimentos avaliando cada um dos reagentes. Ele vai tomar a decisão pelo reagente em que os valores observados desse reagente nos experimentos apresente a maior quantidade acima da média daquele reagente. Bom, o que significa isso? Nós vamos calcular a média do reagente. Quando eu calcular a média do reagente, alguns experimentos vai apresentar valor acima da média, outros experimentos valor abaixo. Ele quer aquele experimento em que a quantidade de valores acima da média é o maior. Bom, então nós temos que calcular
a média de cada reagente. Isso vai ser uma média por coluna, porque os reagentes estão na coluna. E comparar essa média com os valores dos reagentes em cada um dos experimentos. Tudo bem? A gente vai fazer essa análise, vamos aproveitar essa tabela aí para poder fazer essa análise. Essa é uma média que não é ponderada, tá? Que nós não temos frequência, nós temos uma média simples. A tabela nossa apresenta o experimento, apresenta o reagente e apresenta esses valores. Não tem uma tabela de frequência aqui, tá? Então, reagente 1. Vamos calcular a média do reagente 1, que nós vamos chamar de x1. Para isso, nós vamos somar esses valores aí, ó. 1, 6, 6, 6 e 11. Vamos somar isso mentalmente. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 6, 13, mais 6, 19, 19 mais 11, 30. E esse 30 nós vamos dividir por 5, porque são 5 experimentos. Então, a média deu 6. Eu vou pintar de vermelho, tá? Os resultados em que os reagentes apresentaram valores acima da média encontrada. Acima da média, acima de 6. Quantos acima de 6 teve? 1, que é o 11. O experimento 2, o experimento 3, o experimento 4 está em cima de 6, não acima, tá? Experimentos acima quer dizer que são maiores. Vamos calcular agora a média do experimento 2. Vou pintar de amarelo os valores que nós vamos somar. 0 mais 6 dá 6, mais 7 dá 13, 13 mais 6, 19, 19 mais 5, 24. O 24 nós vamos dividir por 5. Olha, uma dica para divisão por 5, você pode dobrar o número de baixo e dobrar o de cima, obter uma fração equivalente. O dobro de 24 é 48, o dobro de 5 é 10. É mais fácil dividir por 10, porque você só vai acrescentar uma vírgula no meio. 48 dividido por 10 é 4,8. Vamos pintar de vermelho aqueles valores que estão acima de 4,8. 6 é acima de 4,8, 7 é acima de 4,8, 6 é acima de 4,8, 5 é acima de 4,8. Então, nós temos aqui que 4 valores estão acima da média. Eu acho difícil outro valor, outro reagente aqui apresentar uma quantidade acima de 4. Aqui nós temos essa quantidade 4 acima da média, porque um reagente, tá? Esse reagente no experimento 1, por exemplo, teve valor 0. Mas vamos calcular os demais. A média no terceiro reagente, nós vamos somar os números da coluna. 2 mais 3 é 5, 5 mais 8 é 13, 13 mais 10, 23, 23 mais 11, 34. Nós vamos pegar o 34 e vamos dividir por 5. Lembrando lá que a gente pode dobrar em cima e dobrar embaixo. Dobro de 5 é 10, o dobro de 34 é 68, a divisão dá 6,8. Vamos pintar de vermelho aqueles que estão acima da média. 1, 2, 3. Então, esse nós temos o 8, 10 e o 11, que é acima de 6,8. Está acima da média. Então, nós temos 3 resultados acima da média. Vamos lá para o reagente 4. No reagente 4, nós vamos somar os números que eu estou pintando de amarelo. 2 mais 4, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 12, 33. O 33 nós vamos dividir por 5. Fazendo essa jogada, vamos dobrar o de baixo, que é 10, dobrar o de cima, que é 66, e a divisão deu 6,6. Pintar de vermelho os que estão acima da média, que é o 7, o 8 e o 12. Então, nós temos 3 acima da média. E agora, o último reagente, que é o reagente 5, vamos calcular a média dele. 1 mais 2 é 3, 3 mais 9, 12, mais 10, 22, mais 11, 33. 33 dividido por 5 dá o mesmo valor que anteriormente calculado para o reagente 4,
6,6. Pintar de vermelho os que estão acima da média, 9, 10 e 11. Então, quem ganha acima da média realmente é o reagente 2, como nós já suspeitávamos anteriormente. Então, o reagente 2 é aquele reagente que apresentou a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Tudo bem? Então, nossa resposta está na letra B. Vamos seguindo, tá? Para a nossa próxima questão. Bom, chegamos numa das questões que são mais interessantes para os problemas de estatística, que é trabalhar com as medidas de posição no histograma. O histograma de frequências absolutas abaixo apresenta o comportamento dos salários do total de empregados de uma empresa em maio de 2024. Os salários mais baixos da empresa são destinados aos empregados que possuem somente ensino médio completo, sendo que desses trabalhadores, existe um com mais tempo de trabalho, que recebe um salário S, que é maior do que 25% dos salários da empresa. Os maiores salários da empresa são dos funcionários que possuem nível superior completo, sendo que desses trabalhadores existe um com pouco tempo de formação, que recebe um salário T, que é maior do que 73% dos salários da empresa. Um trabalhador que possui um curso técnico completo recebe um salário maior do que S e menor do que T, sendo S o salário mínimo e T o salário máximo. Nesse caso, salário mínimo e máximo para essa classe de trabalhadores. Assim, um empregado dessa empresa que possui curso técnico completo possui um salário entre. Aí tem os valores. O que nós temos que calcular aqui no problema é justamente o valor do salário S e do salário T. O salário S ele é maior que 25% dos salários da empresa. O salário T ele é maior que 73%. Ocorre que nós temos os salários da empresa e nós temos a frequência, que é justamente os números de empregados, ou o número de salários, que é equivalente. Então, nós temos que calcular essa frequência total para saber o que representa esse 25%, o que representa esse 73%. Isso equivale a gente somar o 20 com 40, que dá 60, com 50, que dá 110, com 60, que dá 170, com 30, que dá 200. Então, nós temos um total de 200 salários. Vamos calcular primeiro o salário S. O salário S ele é maior que 25% dos salários da empresa. 25% do salário é 25% de 200. Ora, 50% é a metade dos salários. 25% sendo metade de 50% é a metade da metade. A metade de 200 é 100, a metade de 100 é 50. Então, nós estamos falando de 50 salários. Já que eu descobri quantos salários devem ser considerados para chegar nessa medida S, nós vamos lá no histograma localizar esses 50. Tá, agora uma parte com atenção. Nós temos 20 salários na primeira faixa, que é a primeira classe do nosso histograma, e nós temos 40 na segunda. Eu preciso, não dos 40, eu preciso somente de 30 salários desses 40, porque 30 mais 20 dá 60. Então, nós fazemos um corte nessa coluna, pegamos uma quantidade de 30 salários aí. Quando eu faço esse corte, eu estou aqui no eixo X localizando o meu salário S. Esse é o meu salário S. Localizei ele. Note que o nosso S é um salário que é mais que 2.000. Ele é 2.000 mais uma quantidade. Essa quantidade nós vamos chamar de X. X é justamente o pedacinho aí, é a variação que sai de 2.000 até S, também chamada de amplitude. Essa classe que está localizada à nossa medida
Ela é uma classe de referência. É ela que nós vamos utilizar para o nosso cálculo. O nosso cálculo agora vai basear sobre regra de 3. Como será baseado esse cálculo? Nós temos uma amplitude que está relacionada a essa classe de referência. E nós temos a frequência da classe. Quem é a amplitude de uma classe? Relembrando, a amplitude de uma classe é a diferença do menor valor da classe em relação ao maior valor. Quando eu pego 3.000 menos 2.000, eu tenho uma amplitude de 1.000. Quer dizer que quem está nessa classe, o menor recebe 2.000, o maior recebe 3.000, a diferença é de R$ 1.000. Quantas pessoas são consideradas nessa classe de referência? 40, que é a classe completa. Nós precisamos de 40? Não, queremos somente 30. E quando eu pego 30, o pedaço é de 1.000 lá dentro? Não, o pedaço é de X, é o tamanho dessa amplitude dos salários. Então, a gente monta uma regra de 3 que ela é diretamente proporcional. O 40 vai multiplicar o X e o 30 vai multiplicar o 1.000. Então, vai aparecer um 30.000 do lado direito igual a 40x. Vamos poder cortar um zero do 30.000 com um zero do 40 e o valor do x se torna 3.000 dividido por 4. Dividir por 4 é metade da metade. A metade de 3.000, 1.500. A metade de 1.500, 750. Então, eu descobri quanto que é essa variação de x. O salário de valor S, ele é 2.000 mais x. Então, será 2.000 mais 750, que dá 2.750. Então, aquele funcionário lá, que é o mais velho, de tempo de casa, ele recebe R$ 2.750 e ele é o salário maior que 25% dos salários dessa empresa. Isso já dá para a gente como resposta a letra C, que é o único salário inferior que tem o valor aí de R$ 2.750. Nós vamos também calcular o salário T, que é uma boa prática para a gente aprender essas medidas de localização. Então, para calcular o salário T, relembremos lá que o salário T ele é maior que 73% dos salários. Então, nós vamos ter que calcular 73% de 200. Nós vamos fazer aqui um cálculo mental, tá? 73% de 100 é 73. 200 é o dobro de 100. Então, 73% de 200 tem que dar o dobro do resultado. O dobro de 73 é 2 vezes 73, que dá 146 salários. Então, nós vamos contar no nosso gráfico até chegar a 146 salários. Então, temos 20, mais 40, 60, mais 50, 110. 110, eu preciso somente de 36 para chegar a 146. Então, nessa quarta coluna do nosso gráfico, do nosso histograma, eu pego uma fatia lá que comporta agora 36 pessoas, porque a soma até a terceira totalizou 110. Somados com aquele 36, vai dar os nossos 146 salários que queremos. Dessa forma, nós localizamos a medida T, que é o que nós queremos, que está bem aqui. A gente vê que esse T, ele é tal que ele é mais que 4.000. Ele é 4.000 mais um pedaço que, por falta de criatividade, vamos chamar de Y. Quem será Y? Y será exatamente essa variação que sai de 4.000 até 5.000. Isso quer dizer que a nossa classe de referência agora, né, é essa classe aí, que é a quarta classe do nosso histograma. Bom, então como que nós vamos fazer o cálculo agora? Nós temos a amplitude da classe que estamos interessados e temos a frequência dessa classe. A amplitude é a diferença do salário lá na classe de referência,
menor salário é 4.000, maior é 5.000. Essa diferença também é 1.000. É 1.000 para uma frequência de quanto? 60. Eu quero 60 dessa classe? Não, quero somente 36, que é a quantidade que vai totalizar para a gente exatamente os 146 funcionários. E esse 36 está relacionado à variação y. Então, tal como feito para o cálculo do S, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 60y igual a 36.000. Nós vamos poder cortar um zero, e esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo. E olha em cima da minha cuca legal aí, o y vai ser 3.600, perdão, dividido por 6, que dá 600 reais. Quem é o salário T? O salário T, ele é 4.000 mais y, então é 4.000 mais 600. 4.600 reais é o salário T. Então, note que deu certinho aí, né? Um cara que é de curso técnico ganha mais de 2.750 e menos de 4.600, que é o salário máximo para essa categoria nessa empresa, tá bom? Legal a questão, muito boa de fazer, tá? São questões que são interessantíssimas e problemas muito legais de você localizar essas medidas no histograma, tá bom? Vamos seguindo para o nosso próximo problema. Nossa próxima questão, uma questão de média. E já fizemos muitas questões desse tipo. Uma questão muito inteligente de calcular a média. Então vamos observar uma questão que é o Enem de 2024. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é. Bom, nós vamos fazer de duas formas diferentes. Já até imaginando na cabeça de vocês. A primeira vamos fazer conta, a segunda eu vou mostrar uma forma alternativa de pensar nesse tipo de questão, tá bom? Então, primeiro, vamos chamar de x barra a média correta. E como que é obtida essa média? Somamos 4 notas, dividimos por 4. Só que quando ele calculou a soma dessas 4 notas, ele achou uma média errada. Por quê? Porque ele pegou a soma das 4 notas e dividiu por 5 erroneamente. Então, a média, que era para dar x, deu uma unidade a menos. Quer dizer que o cálculo, bem aqui na nossa continha de baixo, é uma unidade a menos que o cálculo de cima. Tá bom? Então, o que isso aqui está dizendo? Olha, lá a média era x. Se ele dividir por 5, a média é x menos 1. Fica uma unidade a menos. Então, essa é a nossa situação que nós temos. Bom, o que nós queremos calcular? Nós queremos saber qual que é o valor correto da média. Nós queremos achar o valor do x barra. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode achar o x barra de modo direto, ou podemos achar o nosso soma das 4 notas e depois achar o x barra. Vamos achar o x barra direto, que é melhor. Esse 4 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Quer dizer que a soma das 4 notas é 4 vezes a média, que nós estamos chamando de x barra. Aqui fazemos a mesma coisa. Esse 5 passa multiplicando. Só que aqui vamos ter que fazer um chuveirinho. Isso quer dizer que a soma das 4 notas deu 5 vezes o x barra menos 5, que é 5 vezes menos 1. Eu vou substituir o valor desse S4 na equação de baixo. O que significa isso? Que eu vou trocar na equação de baixo o S4 por 4 vezes o x barra.
Então, 4 vezes o x barra é igual a 5 vezes o x barra, que é a média que nós queremos, menos 5. Vamos passar esse menos 5 para o lado esquerdo, ele fica positivo. E vamos passar o 4x barra para o lado direito, ele fica negativo. Do lado direito temos o 5x barra. Essa diferença dá o próprio x barra. Então, x barra é igual a 5. Quem era x barra? A média correta, né, que ele teria que fazer, que é dividindo por 4. Tudo bem? Então, essa é a primeira solução que nós temos, ó, da a letra B. Então, agora vamos fazer uma solução alternativa. Uma solução que é interpretativa, é baseada em desenhos. Eu vou desenhar as 4 notas dele. Quando a gente calcula a média é uma tentativa de tornar todos os valores iguais. Então, aqui está a nota que ele tirou da primeira prova, a nota que ele tirou da segunda prova, a nota que ele tirou da terceira prova, a nota que ele tirou da quarta prova. A média é como se todas as 4 notas fossem do mesmo tamanho. Como ele dividiu por 5, é como se ele considerasse uma quinta prova. Só que essa quinta prova ele não fez, ele tirou praticamente zero. Não tem nota essa quinta prova. E a média, ela tenta igualar todo mundo. Então, o que foi feito? É mencionado para a gente que o cálculo que ele fez com que cada nota que ele tinha, cada média, né, que ele tinha, que a nota que ele tirou é igual à média, perdesse um ponto. E perdeu um ponto para que essa nota zero, que pseudamente é zero, ficasse do mesmo tanto que as demais. Então, esse um ponto que foi perdido na média, com esse cálculo errado, foi passado para essa nova nota considerada, que não tinha valor zero, porque não tinha essa nota. Então, essa nota é 4, é um ponto de cada. E já que esses caras, cada um deles perderam 4 pontos, perdeu um ponto, todo mundo ficou igual a 4, porque a média tenta igualar todo mundo. Isso quer dizer o quê, né? Que a nova média calculada deu 4, porque agora todo mundo ficou igual. Ora, mas essa nova média calculada que é 4, ela está errada em comparação com a primeira, porque ela ficou uma unidade menor. Se ela ficou uma unidade menor, é porque o resultado dela tem que ser 4 mais 1, que é 5. Tá bom? Tá uma outra maneira de pensar. Lógico que é uma maneira que dá um pouco mais de trabalho do pensamento, mas é sempre bom e enriquecedor você pensar de forma diferente nos problemas, tá bom? Então vamos seguir agora para mais uma. Agora vamos aí para a nossa última questão. Não vai ser bem a última, que eu vou fazer mais uma ainda. O investidor comprou ações de uma empresa em 3 de maio de certo ano, uma segunda-feira, pagando R$ 20 por cada uma. As ações mantinham seus preços inalterados por uma semana e tinham novos valores divulgados pela empresa a cada segunda-feira, antes da realização de qualquer negócio. O quadro ilustra o valor de uma dessas ações em real ao longo de algumas semanas. O investidor vendeu suas ações em 7 de junho, mas fez isso antes da divulgação do valor das ações naquela semana e obteve, por cada ação, a média entre os valores unitários da primeira e última semanas indicadas no quadro. Suponha que o valor divulgado para a ação daquela empresa na semana de 7 a 13 de junho tenha sido 30% maior que a média dos valores nas semanas observadas no quadro. Se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado para a semana de 7 a 13 de junho, quanto ele teria recebido a mais em real pela venda de cada ação? Ótimo! Aqui nós temos uma situação que nós vamos analisar o quanto ele vai receberia a mais por cada ação se ele tivesse esperado um pouquinho mais. Ele vendeu a ação dele
antes, lá no dia 7 de junho, antes de sair o resultado da semana do dia 7 de junho. Antes saiu o próximo resultado aqui. A gente não sabe quando que é. E ele fez isso vendendo. E ele obteve por cada ação, vou grifar aqui de vermelho, é um valor referente à média entre os valores unitários da primeira e última semanas indicadas nesse quadro. Então, ele vendeu por um valor que é referente à média da primeira e última semana. Isso quer dizer que ele recebeu quanto? Vamos calcular isso? Ele recebeu um valor, vamos chamar x barra r, de recebeu, o r de recebeu, um valor equivalente a R$ 20 mais R$ 45 dividido por 2. Vai dar R$ 65 dividido por 2, que dá R$ 32,50, a metade de 65. Esse é o que ele recebeu. Mas aí é mencionado para a gente o seguinte, olha, suponha que o valor divulgado para a última semana daquela empresa, de 7 a 13 de junho, tenha sido 30% maior. Vamos grifar de amarelo, 30% maior. Maior que quem? Maior que a média dos valores nas semanas observadas no quadro. Ou seja, maior que a média de todos os valores, que são 5 valores. Então, nós vamos calcular essa média dos valores dos quadros, que é somar esses 5 valores e dividir por 5. Então, a soma é a soma do 20 com 25 com 20 com 35 e com 45. 20 mais 20 dá 40, 25 mais 35 dá 60, com os 40 dá 100, com 45 dá 145, que nós vamos dividir por 5. Ah, professor, posso fazer aquilo de dobrar o denominador e dobrar o numerador? Pode. O dobro de 5 é 10. O dobro de 140 é 280, o dobro de 5 é 10, 280 mais 10 dá 290, que dividido por 10 dá 29. É mencionado para a gente que no dia 7 a 13 de junho, essa média vai ser 30% maior. Então, a média é 30% de 29, só que 30% maior. Nós vamos ter que calcular o que é 30% de 29. Vou fazer aqui um cálculo usando regra de 3. 29 equivale a 100%. Eu quero calcular 30%. Poderíamos até fazer um cálculo mental, mas eu vou fazer esse cálculo mais detalhado. Nós vamos multiplicar os y por 100 e o 30 por 29. Lembrando que a gente está calculando isso porque essa informação do dia 7 a 13 de junho é 30% maior que a média dos valores da tabela. A média dos valores da tabela deu 29, mas a informação é que nessa semana de 7 a 30 de junho vai ser os 29 mais os 30% desses 29. Isso quer dizer 30% maior. Então, nessa multiplicação que estamos fazendo aqui, vai ficar 100y igual a 30 vezes 29. Eu vou poder cortar esse zero com esse e a conta ficaria 3 vezes 29. 3 vezes 30 é 90. 29 é 1 a menos que 30. Então, vai ficar 3 a menos que 90 nesse produto, que dá 87. Dividido por 10, porque tinha sobrado um 10y, que dá 8,7. Então, essa é a quantidade que foi maior na semana de 7 a 13 de junho. Então, de 7 a 13 de junho, o valor da ação foi 29 mais R$ 8,70. 29 mais 8 dá 37, fica R$ 37,70. Está vendo que esse valor é maior do que ele vendeu? Se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado nessa semana, quanto ele teria recebido a mais por cada ação? O valor que ele teria recebido a mais
é dado pela diferença dos R$ 37,70 menos os R$ 32,50. R$ 37 menos R$ 32 dá R$ 5,00. 70 centavos menos 50 centavos dá 20 centavos. R$ 5,20 é o que ele teria ganhado em cada ação se não tivesse se precipitado. Tudo bem? Fica aí ainda, tá? Fizemos a 10ª questão, mas eu vou fazer mais uma de brinde. Bom, essa é uma questão que tem no livro, tá? Número 5 ou 6, não lembro bem. É uma questão interessante. Eu vou estar fazendo ela da forma mais rápida. Vocês encontram vídeos no YouTube ou até mesmo pesquisas no Google que ensinam uma forma a fazer usando sistemas lineares, tal como eu fiz uma questão 9. Mas eu vou fazer ela de uma forma mais rápida, tal como eu fiz também a questão 9. Ela diz assim: a média aritmética das idades de um grupo de 120 pessoas é de 40 anos. A média aritmética é uma tentativa de tornar todo mundo igual. É como se essas 120 pessoas elas tivessem 40 anos, tá? Estou desenhando aqui as 120 pessoas. A média aritmética das idades dos homens, das mulheres, é de 35 e as dos homens de 50 anos. Qual o número de pessoas de cada sexo no grupo? Então, olha, aqui estão 120 pessoas. Todas elas têm 40 anos. Bem aqui tá os homens. É como se cada homem tivesse 50 anos. Por qual motivo? Porque a média deles é 50 anos e a média ela basicamente tenta fazer que todo mundo tenha o mesmo valor. No caso, todos os homens de 50 anos. A média das mulheres de 35 anos. O que ocorre? Um homem, ele tem 50 anos. O grupo tem média de 40 anos. Para ele ficar com 40 anos no grupo de 120, ele tem que perder 10 anos para ficar com 40. A mulher, ela tem 35 anos. Para ela ficar com média 40, ela tem que ganhar 5 anos. Cada homem perde 10. Cada mulher ganha 5. Isso quer dizer para a gente o seguinte, que um homem, ele consegue passar 5 anos para duas mulheres. Porque aí ele vai perder 10 anos, vai ficar com 40. Cada mulher que tinha 35 ganha 5 anos, que é retirado do homem, passa a ter 40. Com isso, né, o grupo passa a ter 40 anos de média. Para que isso ocorra, né, de forma especial, é necessário que se tenha o dobro de mulheres comparada à quantidade de homens. Isso quer dizer o quê? Se H é o número de homens, a quantidade de mulheres, tá, é o dobro da quantidade de homens. Quer dizer que o dobro da quantidade de homens tem que dar o total de mulheres. Bom, isso é uma informação boa. Porque se a gente pensar assim, em pegar esses 120, essas 120 pessoas, se eu dizer para vocês que esse espacinho aqui que eu vou pintar de vermelho representa os homens, os espacinhos que representam as mulheres tem que ser o dobro, ou seja, tem que valer 2 vezes essa parte. Isso quer dizer que nós estamos pegando 120 e dividindo ele em 3 partes. Cada parte vale 40. Onde uma dessas partes serão os homens e as outras partes as mulheres. Então vai ter 80 mulheres e 40 homens.
para que se tenha a quantidade de homens igual ao dobro da quantidade de mulheres e a média 40. Tá bom? Obrigado pela permanência até aqui, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram essa aula e tenham bons resultados por meio dela. Deus vos abençoe hoje e sempre. Obrigado.